Jesus Cristo, o maior advogado do mundo. Olá, amados, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos, que Deus abençoe vocês. Estamos aqui com mais um podcast abençoadíssimo e trazido verdadeiramente pelo Espírito Santo de Deus. A palavra fala em 1 João capítulo 2, no versículo 1 e versículo 2, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. A palavra mostra aqui claramente que Jesus Cristo é o seu advogado e o advogado de todo o mundo, de toda a humanidade. Mas daqueles, obviamente, que aceitam Ele como seu advogado, aceitam Jesus Cristo como seu único e exclusivo Salvador. Amados, a palavra ela é maravilhosa e ela não deixa dúvidas de maneira alguma. Jesus, Ele veio para nos salvar. Jesus, Ele veio para nos dar a vida eterna. Mas sim, amados, para aqueles que aceitam Ele como seu único e exclusivo Salvador. E nós temos que entender isso. E eu gostaria nesse momento, já no começo, amados, dessa nossa oração que vamos fazer agora, que você possa aceitar o nosso Senhor Jesus Cristo como seu único e exclusivo Salvador, para que Jesus ele possa ser verdadeiramente o seu advogado fiel, que vai estar te defendendo até o final, para te libertar das garras de Satanás, em nome do meu Senhor Jesus Cristo. Eu tenho certeza, amados, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, além de ele ser o nosso advogado, ele também é juiz. Ele nos defende e assina a nossa vitória. A palavra fala em Romanos capítulo 10, no versículo 9, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, amados, nós temos que entender isso. A palavra é clara aqui, Romanos 10, no versículo 9 e 10, que nós temos que aceitar, abrir a nossa boca e declarar Jesus Cristo como nosso único e exclusivo Salvador, para que sejamos o que? Salvos por Ele, para que sejamos o que? Defendidos por Ele, para que o Senhor Jesus possa ser verdadeiramente o nosso advogado. E no versículo 13 a palavra fala assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Veja bem, num momento de desespero, num momento de angústia, num momento de precisão, todos precisam de um advogado, todos precisam de Jesus Cristo. Em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos do nosso Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador e como nosso advogado também. Em todas as áreas, repito, da nossa vida espiritual, material, sentimental, financeiro, na saúde. E principalmente, amados, quando chegarmos lá no céu, antes de entrarmos pelas portas, porque temos que ser convidados por Jesus Cristo, para que nós possamos entrar, o acusador vai estar lá, o diabo vai estar lá para nos acusar e Jesus vai estar para nos defender. Então repita comigo, aceite o nosso Senhor Jesus Cristo agora como seu único exclusivo Salvador, para que Jesus Cristo possa ser o seu advogado fiel. Declare assim comigo, eu aceito o nosso Senhor Jesus Cristo como meu único e exclusivo Salvador. Senhor Jesus Cristo, escreve meu nome no livro da vida, para a honra e a glória do teu nome. Senhor Jesus Cristo, eu te aceito como Filho unigênito do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor meu Deus, eu creio que o Senhor ressuscitou Jesus dos mortos. A partir de agora,
Vocês que declararam Jesus Cristo como seu único, exclusivo Salvador, o seu nome está escrito no livro da vida. O seu nome está lá, meu irmão, minha irmã, agora, para que quando Jesus abrir o livro da vida, vai encontrar o meu e o seu nome lá. E tenho certeza que o Senhor nos defenderá e o Senhor nos convidará para entrarmos, para vivermos uma vida eterna com Ele no céu. Ah, mas apóstolo Moacir, será que eu preciso de um advogado mesmo? Será que eu preciso de Jesus Cristo? A própria palavra nos mostra isso, e vamos ler lá em João capítulo 8 sobre a mulher adúltera. Do versículo 1 ao 11, porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para que tivessem de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Veja bem, amados, aquela mulher, ela precisava de Jesus para pudesse salvá-la com a verdade, porque Jesus Cristo é a verdade. A palavra fala, João capítulo 14, versículo 6, Jesus Cristo disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Jesus Cristo, ele é a verdade. A palavra fala em João capítulo 8, versículo 32, Jesus disse assim, conhecereis a verdade vos libertará. A mulher pôde conhecer naquele instante a Jesus Cristo, e a verdade que é Jesus Cristo pôde libertá-la, amados. Pôde salvá-la de uma condenação. Então eu trago para vocês nesse instante, meu irmão, minha irmã, a grande verdade, que nós precisamos de Jesus Cristo para nos defender, para nos salvar de todos os pecados, para que Ele possa nos dar a sua graça, para que nós possamos ter uma vida eterna no céu. A palavra fala também, meu irmão, minha irmã, lá em Mateus capítulo 27, no versículo 16, que Jesus Cristo, ele foi trocado por Barrabás. Barrabás era um ladrão, um bandido, e ele, um salteador, matava soldados romanos, e ele deveria ser condenado. Mas a palavra fala que o nosso Senhor Jesus Cristo é o advogado de todos os pecadores. E a própria vida de Jesus Cristo salvou Barrabás, livrou ele da morte, ele sendo um pecador, Jesus também intercedeu por ele. Veja bem o que a palavra fala em Mateus capítulo 27, no versículo 16 ao 26, e tinham então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto,
estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciões persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o governador, disse-lhes: qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. E disse-lhes Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? E disseram-lhe todos: seja crucificado. O governador, porém, disse: mas que mal fez ele? Eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse justo, considerai isso. E respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Amados, Jesus, ele é o Salvador de todos os pecadores desse mundo. Ele é aquele, amados, que morreu por mim e por vocês na cruz do Calvário, para que eu e vocês pudéssemos ser salvos por toda a humanidade. Mas apóstolo Moacir, o Jesus Cristo morreu também por Barrabás? Também morreu por ele. Eu tenho certeza, meu irmão, minha irmã, que só o fato de Barrabás ter visto Jesus Cristo morrer no lugar dele, Jesus conseguiu transformar aquele coração de pedra, aquele coração ruim, num coração de amor, um coração que viu que Jesus Cristo, ele era o Salvador, e que ele não deveria ter morrido no lugar de Barrabás, mas mesmo assim, meu irmão, minha irmã, pelo poder de Deus, em nome do meu Senhor Jesus Cristo, o meu Senhor também conseguiu livrar Barrabás dessa morte, o pecador. Jesus não faz acepção de nenhuma pessoa. Jesus morreu por toda a humanidade. Ele é o maior advogado do mundo. E volto a repetir, justamente para aqueles que o aceitam como seu único, exclusivo Salvador. E nós estamos vendo aqui, amados, Barrabás, um bandido. Ele deve ter visto que foi injusto terem colocado Jesus Cristo no lugar dele. Mas esse é o poder de Jesus, que ele veio para salvar a todos. Não deixar nenhum perdido, não perder uma alma, uma vida para Satanás de maneira alguma, meu irmão, minha irmã. Em nome de meu Senhor Jesus Cristo, a palavra fala que quando Jesus estava ali sendo crucificado, ele foi crucificado no meio de 2 ladrões. E volto a dizer você, Jesus Cristo é advogado daqueles que o aceitam como o único, exclusivo Salvador. E a palavra fala, amados, vai nos mostrar que um ladrão aceitou Jesus Cristo como seu Salvador e o outro não. Em Lucas capítulo 23, no versículo 16, amados, fala assim: aleluia. Vamos ler aqui, amados. Lucas capítulo 23, no versículo 39 ao 43. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. E respondendo, porém, o outro ladrão repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos os que os nossos feitos mereciam?
mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus o outro ladrão: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus ao ladrão: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus Cristo viu que aquele ladrão o aceitou como único exclusivo Salvador. Ele viu que Jesus Cristo era o Messias, ele viu que Jesus Cristo era o Cristo, ele viu que Jesus Cristo era o Filho de Deus, ele viu e sentiu que Jesus Cristo era o próprio Deus e pediu salvação a Jesus Cristo. E Jesus Cristo falou: daqui a pouco, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Salvou aquela alma, salvou aquele espírito de uma morte eterna no céu. Jesus, advogado dele, o salvou como juiz, assinou a sua vitória também. Jesus defendeu ele do inferno, defendeu ele da garra de Satanás e assinou a sua vitória. Decretou a sua vitória para uma vida eterna no céu, em nome de Jesus. Mas e o outro apóstolo Moacir, que debochou de Jesus? Eu não sei, amados. A palavra fala que nós não devemos julgar ninguém. O único que pode nos julgar é Jesus Cristo. Ele está nas mãos de Jesus, é Jesus que vai saber o que deve fazer com ele. Olha o que a palavra fala para mim e para vocês, 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Olha só, Jesus Cristo, para mim, para vocês que aceitamos Jesus Cristo como o único exclusivo Salvador, ele é a justiça para nos salvar, ele é a santificação, ele nos santifica, porque a palavra fala que sem santificação não veremos a Deus, e ele é o que para nós? A redenção, a salvação. A redenção de Jesus naquela cruz, a morte de Jesus naquela cruz, foi para salvar a humanidade, para aqueles que aceitam o nosso Senhor Jesus Cristo como o único exclusivo Salvador. Olha o que a palavra fala, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, quem é? Jesus Cristo, o fez pecado por nós. Jesus Cristo se fez pecador por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Jesus Cristo tomou os nossos pecados e nos deu a sua graça para sermos salvos, amados. Nós somos salvos pela graça de Deus, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que você tem que entender, eu e vocês. Efésios capítulo 2, versículo 8, a palavra fala assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amados. Mas no versículo 13 fala assim: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Nós fomos resgatados, salvos, né? O maior pagamento, né, foi o sangue de Cristo. O sangue de Cristo é que nos salvou da morte eterna, porque Jesus Cristo deu até sua última gota de sangue para nos libertar, para nos salvar. A vida de Cristo foi, amados, ali colocada naquela cruz para nos salvar. Jesus não morreu em vão, ele morreu para nos dar uma vida eterna no céu, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que a palavra fala em Colossenses, capítulo 1, no versículo 12 ao 22. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou, Deus nos tirou da potestade das trevas, olha, nos tirou das trevas, nos tirou da garra de Satanás, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo.
Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deus nos tira das trevas, do reino das trevas, e nos transporta para o reino do seu Filho, do seu amor, em quem temos a redenção, a salvação pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o perdão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, porque nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Tudo foi feito, amados, e criado por Jesus, foi feito para ele e para ele. E sem Jesus, as coisas não existiriam, eu não existiria, você não existiria de maneira alguma. No versículo 18, e ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo eres estranhos, inimigos do entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para que perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Amados, Jesus, ele nos une no seu corpo. Ele, amados, agora ele nos coloca fazendo parte do corpo de Cristo. E quando nós fazemos parte do corpo de Cristo, o nosso corpo se torna santo. Porque o corpo de Jesus é santo. E se nós somos santos, amados, a palavra ela é clara, que nós seremos apresentados naquele dia, meu irmão, minha irmã, perante ao tribunal de Cristo. Tem esse entendimento, conforme a palavra estava falando aqui para mim e para vocês. Nós fomos, no Colossenses capítulo 1, no versículo 22, e nós fomos colocados no corpo de Cristo, no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Quando vier o acusador, Jesus Cristo irá nos defender, irá mostrar que nós fazemos parte do corpo dele, que aceitamos o nosso Senhor Jesus Cristo como o único e exclusivo Salvador, como você declarou no começo desse podcast. Então, amados, receba essa vitória, receba essa palavra trazida através do Espírito Santo de Deus. Semeie essa palavra, meu irmão, minha irmã, passe para mais pessoas que possam ouvir essa mensagem e aceitar Jesus Cristo como único e exclusivo Salvador, e entender que nós precisamos de um advogado, tanto aqui na terra como no céu. Nós precisamos um advogado. Quando você fala, mas no céu eu vou precisar de advogado, você vai precisar para entrar no céu. Jesus vai ter que te defender, vai ter que defender eu, para entrarmos no céu. Então, amados, passe essa mensagem para frente, passe para outras pessoas, para que todos possam aceitar o nosso Senhor Jesus Cristo como o único exclusivo Salvador, pois o nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o único digno de toda a honra e toda a glória. O Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, irá nos salvar, amados. Amém? Que Deus abençoe todos. Eu sou o apóstolo Moacir Souza, da Igreja da Aliança com Deus. Que vocês possam nos acompanhar no nosso canal do youtube.com/Igreja da Aliança com Deus. Toque no sininho, para que você possa ser avisado todas as vezes quando tivermos uma pregação, e deixe seu like assim que eu te peço, em nome de Jesus, amém? Vou repetir para vocês, youtube.com/Igreja da Aliança com Deus, amém, amados? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.